Existem feridas que a história se recusa a curar, histórias tão cruas que tiveram de ser esculpidas do registro oficial com a mesma lâmina que as criou. Esta é uma dessas histórias, não higienizada, não suavizada, mas contada exatamente como aconteceu no verão sufocante de 1847, quando o amor e a vingança colidiram em Charleston, Carolina do Sul, e mudaram para sempre o significado de resistência. Antes de começarmos esta jornada na escuridão e desafio, permita-me perguntar: de onde você está assistindo hoje? E se esta história tocar algo profundo em sua alma, clique no botão curtir e compartilhe-a com o mundo, porque algumas verdades são importantes demais para serem sussurradas. Esta é a história real de Elijah Williams, o homem gay escravizado que não fugiu quando assassinaram seu amante. Ele ficou, ele planejou, e ele garantiu que seu senhor aprendesse exatamente o que significava tirar o amor de um homem que não tinha mais nada a perder. A névoa matinal de Charleston agarrava-se às pedras da calçada como segredos, e na oficina de entalhe atrás da plantação, Harland, Elijah Williams, de 32 anos, moldava madeira com mãos que haviam aprendido a esconder seu tremor. Há 10 anos ele pertencia ao senhor Richard Harland. 10 anos de sim, senhor, e não, senhor, e engolir a raiva até que se tornou parte da química de seu sangue. Mas Elijah carregava algo que Richard Harland não podia possuir, não podia quebrar, nem mesmo compreender. Amor. Amor profundo, desafiador, perigoso por Samuel Carter, um trabalhador do campo cujo sorriso podia fazer Elijah esquecer o peso das correntes, cujo toque na escuridão atrás do celeiro de tabaco fazia a liberdade parecer possível. Eles estão nos observando. Samuel sussurrou uma noite úmida, sua respiração quente contra o ouvido de Elijah, enquanto eles fingiam verificar a cerca. Sua voz carregava medo, mas por baixo dele algo mais duro. Resolução. As mãos de Elijah pararam no mourão de madeira. Ele também sentira, olhos nas sombras, sussurros que paravam quando ele passava. O modo como o capataz Jenkins sorria para ele com dentes como promessas quebradas. Deixe-os assistir. Elijah murmurou, sua voz firme enquanto seu coração não estava. Não há lei contra 2 homens conversando sobre mourões de cerca. Mas ambos sabiam que não era a conversa que havia chamado a atenção. Era o modo como a mão de Samuel demorava na de Elijah ao passar ferramentas, o modo como eles encontravam desculpas para trabalhar perto um do outro, o modo como o amor verdadeiro, tem sua própria luz que nenhuma quantidade de cautela pode esconder completamente. Samuel se virou, seus olhos escuros refletindo a luz das estrelas e algo mais profundo. Elijah, se eles vierem nos pegar, eles não virão. Elijah disse, mas as palavras tinham gosto de mentiras. Em Charleston, a suspeita era prova, a acusação era condenação, e o amor entre homens escravizados era um crime punível com a morte. Ambos conheciam as histórias, ambos tinham visto as consequências. O que nenhum dos homens sabia era que Thomas Harland, o filho do senhor, já havia tomado sua decisão. Ele estava observando, catalogando, construindo seu caso com a paciência metódica de um predador. Não por indignação moral. Thomas Harland nunca alegou moralidade. Por algo mais frio. A necessidade de lembrar a todos em sua plantação exatamente quem controlava a vida, a morte e tudo o que havia entre elas. A armadilha se fechou em uma terça-feira à noite, quando a lua pairava como uma promessa quebrada sobre o horizonte de Charleston. Samuel nunca chegou ao ponto de encontro deles atrás do celeiro. Em vez disso, Elijah esperou nas sombras, com o coração batendo forte contra as costelas, até ouvir o que toda pessoa escravizada aprendia a reconhecer. O som de a violência organizada e deliberada, gritos, passos correndo, latidos de cães, e por baixo de tudo, uma voz que Elijah teria reconhecido a qualquer distância, chamando seu nome. Samuel. Elijah respirou e saiu das sombras em direção ao som. Ele os encontrou na clareira, onde os castigos públicos aconteciam, um círculo de inferno iluminado por tochas
e cercado por todas as pessoas escravizadas da plantação. Audiência forçada para uma justiça forçada. Samuel estava ajoelhado no centro, com as mãos amarradas nas costas, o sangue já pintando seu rosto de escuro na luz bruxuleante. Richard Harland pairava sobre ele como um deus dispensando julgamento, mas era Thomas quem segurava o chicote. Thomas, cujos olhos ardiam com a febre de um homem provando a si mesmo através da crueldade. Elijah Williams. A voz de Richard cortou o ar da noite como uma lâmina. Avance. Os pés de Elijah moveram-se sem pensamento consciente, levando-o para o círculo de luz das tochas, para o teatro de punição onde o amor estava prestes a ser assassinado diante de seus olhos. Este rapaz alega que você o forçou a atos não naturais. Richard continuou, sua voz carregando o tom casual de um homem discutindo o tempo. Alega que você o ameaçou, o coagiu ao pecado contra Deus e a natureza. A mentira atingiu Elijah mais forte do que qualquer chicote jamais poderia. Os olhos de Samuel encontraram os dele através do espaço entre eles, e neles Elijah leu tudo. Desculpa, desespero, amor, e o terrível entendimento de que uma confissão sob tortura não significava nada além de sobrevivência. Isso não é verdade, Elijah disse, sua voz firme apesar do terremoto em seu peito. Samuel nunca em silêncio. Thomas rosnou erguendo o chicote. Temos testemunho, temos evidências. O que precisamos agora é de um exemplo. O primeiro golpe pintou uma linha vermelha nas costas de Samuel. O segundo rompeu a pele. Ao quinto, os gritos de Samuel haviam se dissolvido em algo além de palavras, além do som humano, na gramática crua da agonia. Elijah observou cada golpe atingir o corpo de seu amante e sentiu-o gravar-se em sua alma. Isso não era punição. Isso era assassinato ritual, lento e público, e projetado para matar algo em todos que assistiam. Esperança, desafio. A ideia perigosa de que o amor poderia existir em um lugar construído sobre o ódio. Por favor, Elijah sussurrou, a palavra arrancada de um lugar profundo que ele nunca havia acessado antes. Por favor, ele não fez nada de errado. Richard Harland sorriu, a expressão mais aterrorizante do que qualquer grito. Nada de errado? Rapaz, ele te amava. Isso já é crime o suficiente. A surra continuou até que Samuel não pudesse mais se ajoelhar, até que o sangue empoçasse na terra, até que sua respiração viesse em arquejos superficiais que soavam como orações que nenhum Deus responderia. E então, quando o braço de Thomas se cansou e o chicote silenciou, Richard Harland puxou uma pistola de seu cinto. Que isto sirva de lição, ele anunciou à multidão. O amor pertence aos seus senhores. Seus corpos pertencem aos seus senhores. Suas próprias almas pertencem aos seus senhores. E quando vocês se esquecerem... Ele colocou a pistola contra a têmpora de Samuel. Nós os lembramos. O tiro ecoou por Charleston como um trovão, e Samuel Carter, que sorria para Sabiás e havia gravado o nome de Elijah em seu coração, caiu para a frente na terra que lembraria seu sangue muito depois de seu nome ser esquecido. Mas Elijah não gritou, não chorou, não desabou. Ele permaneceu naquele círculo de luz de tochas e sentiu algo dentro dele morrer, algo mais nascer. Não luto. O luto era muito suave para o que crescia no espaço onde seu coração costumava estar. Isso era transformação, crisálida de raiva, metamorfose de vingança. Limpe isso, Richard ordenou, guardando sua pistola. E William, você se apresentará na casa amanhã de manhã. Precisamos discutir seu futuro nesta plantação. Deixaram o corpo de Samuel onde ele caiu. Deixaram Elijah parado no círculo com as outras pessoas escravizadas, todas em silêncio, todas entendendo que o que haviam testemunhado não era apenas assassinato. Era uma mensagem, mas mensagens, como armas, cortam para os dois lados. Naquela noite, enquanto Charleston dormia e o sangue de Samuel secava no solo, Elijah Williams sentou-se em sua cabana e entalhou. Não brinquedos, não ferramentas, não peças decorativas para a casa do Senhor. Ele entalhou justiça,
Moldou-a de madeira de cipreste, afiada e curvada como uma lua crescente, como um sorriso virado de lado, como a lâmina que em breve ensinaria a Richard Harland exatamente o que acontecia quando se assassinava o amor. Suas mãos moviam-se com precisão cirúrgica, a memória muscular guiando a faca através do veio da madeira, enquanto sua mente viajava por um território mais profundo. Isso não era sobre vingança. A vingança era pessoal, quente, imediata. Isso era sobre correção, sobre equilibrar livros escritos em sangue, sobre garantir que a morte de Samuel Carter significasse algo mais do que entretenimento para demônios brancos que se autodenominavam cristãos. Ao amanhecer, a lâmina estava pronta. Fina, afiada, mortal. Elijah a envolveu em um pano, guardou-a junto ao corpo e caminhou em direção à casa principal como um homem que se apresentava para o trabalho. O que, de certa forma, ele era. A mansão Harland erguia-se do solo de Charleston como um monumento ao trabalho roubado, suas colunas brancas e varandas amplas, construídas sobre uma fundação de costas quebradas e salários não pagos. Elijah já havia caminhado por esses corredores antes, entregando móveis, consertando acessórios, sempre invisível, sempre silencioso. Hoje, a invisibilidade se tornaria uma arma. Richard Harland esperava em seu escritório, cercado por livros que nunca lera e móveis que Elijah havia construído. Ele levantou os olhos quando Elijah entrou, seus olhos carregando a preguiçosa satisfação de um homem que havia reafirmado seu domínio e esperava gratidão pela lição. Ah, Williams, pontual como sempre. Richard gesticulou para uma cadeira em frente à sua mesa. Sente-se, precisamos discutir a desagradável ocorrência de ontem. Elijah permaneceu em pé. E quanto a isso, Sr. Harland? As ações do rapaz refletiram mal sobre sua influência. Sua corrupção sugere corrupção naqueles ao seu redor. Estou preocupado com seu caráter moral. Richard recostou-se em sua cadeira, estudando Elijah como um cientista examinando uma amostra. Meu caráter moral. Elijah repetiu, sua voz inexpressiva como uma pedra de rio. De fato, a questão diante de nós é se você pode continuar a servir esta casa com a devida dignidade cristã ou se sua associação com aquele desviante comprometeu seu valor para esta família. A palavra desviante pairava no ar entre eles como fumaça, e Elijah sentiu a lâmina embrulhada se mover contra suas costelas. Samuel não era desviante. Samuel era pura luz em forma humana. Era o riso que podia afastar as noites mais escuras de Charleston. Era o amor feito carne e andando em um mundo que não podia reconhecer sua própria salvação. Samuel Carter era um bom homem. Elijah disse calmamente. As sobrancelhas de Richard se ergueram. Era. Um bom homem não se envolve em atos não naturais. Um bom homem não corrompe outros com suas perversões. Um bom homem certamente não se impõe a outros escravos. Ele nunca forçou nada em ninguém. As palavras saíram mais duras do que Elijah pretendia, carregando uma intensidade que fez os olhos de Richard se estreitarem. Você está me contradizendo, rapaz? A pergunta carregava um peso além de suas palavras. Em Charleston, no sul anterior à Guerra Civil, contradição era rebelião, rebelião era morte, mas Eli já havia visto o amor morrer. O que restava a perder? Estou lhe dizendo a verdade, Sr. Harland. Samuel Carter nunca machucou ninguém em toda a sua vida. O que você matou ontem não foi corrupção. Foi a melhor coisa nesta plantação. Talvez a melhor coisa em toda esta cidade amaldiçoada por Deus. O silêncio preencheu o escritório como água enchendo uma sepultura. Richard Harland olhou para Elijah, com a lenta percepção de que sua propriedade estava falando com ele como um igual. Estava ousando corrigir seu julgamento, estava agindo como um ser humano com opiniões e sentimentos, e a perigosa crença de que a verdade importava mais do que a submissão. Eu vejo. Richard disse finalmente, sua voz carregando um novo arrepio.
A corrupção é mais profunda do que eu pensava. Ele se levantou, movendo-se ao redor da mesa com graça predatória. Talvez você precise da mesma lição que endireitou seu amigo. Talvez, Elijah concordou, e sua mão encontrou a lâmina embrulhada sob sua camisa. Mas não a lição que você está pensando. O que aconteceu em seguida levou menos de um batimento cardíaco e mudou Charleston para sempre. A mão de Elijah emergiu de sua camisa, segurando a madeira de cipreste moldada como retribuição divina. Richard Harland teve tempo de registrar a lâmina, tempo de entender o que estava prestes a acontecer, tempo de abrir a boca para um grito que nunca viria. A lâmina encontrou seu alvo com precisão cirúrgica, guiada por mãos que passaram 32 anos criando beleza e agora criavam justiça. O grito de Richard Harland, quando finalmente emergiu, não era humano. Era o som que o inferno faz quando se reconhece. Elijah ficou sobre seu ex-senhor, observando o sangue se espalhar pelo tapete importado, observando o homem que havia assassinado o amor aprender exatamente o custo da morte do amor. Ele não fugiu, não se escondeu, não pediu desculpas. Ele simplesmente permaneceu naquele escritório forrado de livros e falou com a figura contorcendo-se no chão. Você disse que Samuel não era natural. Disse que ele era corrupção. Disse que ele era um desviante. A voz de Elijah carregava a calma de um homem que havia encontrado perfeita clareza. Mas Samuel amava limpo, amava puro, amava do jeito que Deus pretendia antes que homens como você ensinassem o mundo a odiar. As respostas de Richard haviam se dissolvido em sons animais, comunicação primitiva de uma mente tentando processar uma dor impossível. O que você é agora? Elijah continuou. Menos que um homem chorando como um bebê, sangrando como um porco abatido. É assim que a corrupção se parece. É isso que acontece quando você assassina o amor e pensa que ele vai ficar quieto. Ele ajoelhou-se ao lado de Richard, perto o suficiente para sussurrar. Samuel Carter era meu coração. Você arrancou meu coração e esperava que eu continuasse respirando como se nada tivesse acontecido. Mas corações, quando são arrancados, eles têm que ir para algum lugar. O meu foi para esta lâmina. E agora você sabe como meu coração se sente. Elijah se levantou, limpou a lâmina na camisa de Richard e caminhou em direção à porta. Atrás dele, o médico mais proeminente de Charleston, o cidadão mais respeitado, o cristão mais temente a Deus, choramingava como uma criança, diminuído de maneiras que nenhuma quantidade de riqueza ou status poderia restaurar. Ajuda. Richard sussurrou, a palavra mal audível. Elijah fez uma pausa na porta, virou-se. Você quer ajuda? Ore para aquele Deus que você usou para justificar o assassinato do meu Samuel. Veja se ele responde. Veja se ele se importa com sua dor da mesma forma que ele se importava com a nossa. E então Elijah Williams saiu daquele escritório, daquela casa, da vida que Richard Harland havia projetado para ele. Ele desapareceu nas ruas de Charleston, como fumaça, como névoa, como amor assassinado e renasce, ido como algo que nenhum senhor jamais poderia possuir. A notícia se espalhou por Charleston mais rápido que a febre amarela, sussurrada nos alojamentos dos escravos e gritada nas salas de estar, debatida nas igrejas e negada nos tribunais. Um escravo havia castrado seu senhor. Virara a estrutura de poder de cabeça para baixo com uma lâmina esculpida em madeira. Havia feito os intocáveis sentirem exatamente o quão tocáveis eles realmente eram. Eles caçaram Elijah Williams com cães e tochas, com recompensas e ameaças, com todos os recursos que uma aterrorizada classe dominante podia reunir. Mas Elijah havia desaparecido na ferrovia subterrânea da resistência que fluía sob a superfície de Charleston como rios escondidos, carregado por redes de negros livres e rebeldes escravizados, e abolicionistas brancos que entendiam que alguns atos de vingança eram, na verdade, atos de justiça. Alguns disseram que ele chegou ao Canadá. Outros alegaram que ele se juntou às guerras seminoles na Flórida, levando sua lâmina e sua história para batalhas onde pessoas escravizadas
lutavam ao lado de nativos americanos contra as forças que negariam sua humanidade. Ainda outros sussurravam que ele nunca deixou Charleston, que ele vivia nas sombras da cidade que tentara quebrá-lo, ajudando outras pessoas escravizadas a escapar, ensinando-lhes que o amor era mais forte que a escravidão, que a resistência tomava muitas formas, que às vezes o ato mais poderoso era recusar-se a morrer em silêncio. Mas a verdade era mais simples e mais complexa do que qualquer lenda. Elijah Williams havia feito algo sem precedentes no sul anterior à Guerra Civil. Ele havia deixado um senhor com medo, não com medo de rebelião ou fuga ou perda econômica, mas com medo em seu próprio corpo, com medo da coisa que o fazia pensar que ele era mais do que humano, com medo de sua própria mortalidade, sua própria vulnerabilidade, sua própria capacidade de dor. Richard Harlan e viveu fisicamente. Os médicos o costuraram novamente, prescreveram láudano para a dor, recomendaram discrição sobre os detalhes. Mas ele nunca mais andou da mesma forma, nunca mais falou com a mesma autoridade, nunca mais olhou para pessoas escravizadas sem se perguntar que pensamentos se moviam por trás de suas máscaras cuidadosas. A plantação continuou a operar, mas seu centro de gravidade havia mudado. O medo havia mudado de lado. Nos alojamentos dos escravos, eles não pronunciavam o nome de Elijah em voz alta. Muito perigoso, muito provável de chamar a atenção. Mas eles se lembravam. Contavam histórias que não eram bem histórias. Cantavam canções que não eram bem canções. Transmitiam lições envoltas em metáfora e escondidas em melodia. Ensinavam a seus filhos que o amor era a força mais poderosa da criação, que o ódio sempre carregava as sementes de sua própria destruição, que às vezes a justiça não vinha de tribunais ou leis ou governos, mas das mãos de pessoas comuns que se recusavam a deixar o amor morrer sem vingança. A própria lâmina desapareceu, mas sua mensagem permaneceu, gravada em corações, sussurrada entre amantes, transmitida por gerações que enfrentariam suas próprias lutas por reconhecimento, por dignidade, pelo simples direito de amar sem medo, porque Elijah Williams não havia apenas castrado seu senhor, ele havia castrado a ideia de que o amor poderia ser assassinado sem consequências, que a dignidade humana poderia ser destruída sem resposta, que a resistência era inútil quando alimentada por algo mais forte que o ódio. Anos depois, quando os soldados da União marcharam por Charleston e as pessoas escravizadas provaram a liberdade pela primeira vez, os mais velhos reuniam as crianças ao redor das fogueiras e lhes contavam sobre o carpinteiro que amava tão completamente que, quando mataram seu amor, ele matou o senso de segurança deles. Sobre o homem que provou que nenhum senhor era intocável, nenhum sistema inquebrável, nenhum amor verdadeiramente destrutível. O que aconteceu com ele? As crianças perguntavam. E os mais velhos sorriam, seus olhos refletindo a chama e a memória. Ele se tornou o que o amor se torna quando você tenta assassiná-lo. Ele se tornou justiça. Ele se tornou prova. Ele se tornou a coisa que os senhores mais temem. Uma pessoa escravizada que conhecia seu próprio valor e estava disposta a fazer os outros reconhecê-lo. A história de Elijah Williams e Samuel Carter não terminou naquele escritório de Charleston com sangue no tapete importado. Ela continuou em cada ato de resistência, cada recusa em odiar, cada escolha de amar apesar das leis que o proibiam. Viveu nos condutores da ferrovia subterrânea, que arriscaram tudo para guiar outros à liberdade. Respirou nos abolicionistas que falavam a verdade ao poder, mesmo quando a verdade podia matá-los. Cantou nas vozes de pessoas escravizadas que se reuniam em segredo para adorar, para aprender, para planejar, para lembrar que eram mais do que propriedade, mais do que bestas, mais do que a definição de sua humanidade por qualquer senhor. Hoje, quando caminhamos pelo distrito histórico de Charleston com suas mansões preservadas e história higienizada, não vemos marcos comemorando Elijah Williams ou Samuel Carter. Seus nomes não aparecem em brochuras turísticas ou exposições de museus. Sua história de amor não está incluída em livros escolares ou filmes de Hollywood. Mas se você souber como procurar, pode encontrá-los.
nas sombras entre os edifícios onde amantes ainda se encontram em segredo, nas igrejas onde as pessoas se reúnem para adorar um Deus de amor, em vez de um Deus de opressão, nas oficinas onde artistas criam beleza a partir de matérias-primas, assim como Elijah criou justiça a partir da madeira de cipreste, nos corações de todos que já amaram alguém que não deveriam amar, todos que já lutaram pelo direito de ser humano em um mundo que negaria a humanidade. A lâmina que Elijah Williams carregava naquela noite em 1847 era mais que uma arma. Era símbolo, oração, promessa. Dizia que o amor, quando assassinado, não desaparece, ele se transforma. Torna-se algo mais forte, algo mais perigoso para aqueles que o destruiriam. Torna-se a força que derruba impérios, que muda leis, que reescreve a história em letras de sangue e esperança. Se você está assistindo a isso de um lugar onde pode amar abertamente, lembre-se do preço pago por essa liberdade. Lembre-se de Elijah e Samuel e de todos os outros cujos nomes nunca saberemos, que escolheram o amor diante da morte, que se recusaram a deixar o ódio ter a última palavra, que provaram que o coração humano, quando levado além de seus limites, torna-se capaz de atos que remodelam o mundo. E se você está assistindo a isso de um lugar onde o amor ainda é perigoso, onde ser você mesmo ainda pode te matar, lembre-se que você não está sozinho. Você carrega o legado de cada pessoa que amou perigosamente, que lutou por reconhecimento, que se recusou a desaparecer silenciosamente na definição de outra pessoa de quem você deveria ser. A história de Elijah Williams nos lembra que a resistência nem sempre é sobre exércitos, ou leis, ou política. Às vezes é sobre uma pessoa dizendo basta, um coração se recusando a quebrar em silêncio, um amor se recusando a morrer sem garantir que o mundo inteiro saiba o que foi perdido. Clique no botão curtir se esta história tocou algo em você. Compartilhe se você acredita que algumas verdades são importantes demais para serem sussurradas. Inscreva-se se quiser ouvir mais histórias que tentaram apagar da história, porque a única maneira de honrar a memória de Elijah Williams e Samuel Carter é recusando-nos a deixar o amor em silêncio, insistindo que cada coração importa, lembrando que o ato mais radical em qualquer sociedade opressora é simplesmente recusar-se a parar de amar. Seus nomes podem não estar gravados em monumentos de mármore, mas estão escritos em algo mais permanente, a história contínua da dignidade humana, do valor humano, do amor humano que se recusa a ser conquistado por aqueles que lucram com o ódio. E em algum lugar em Charleston, em noites de lua cheia, e quando o vento carrega sussurros do passado, você ainda pode ouvir o som da madeira de cipreste sendo moldada por mãos que entendiam a justiça, o eco de um amor tão completo que seu assassinato deu origem à vingança, a promessa de que nenhum senhor, nenhum sistema, nenhuma lei pode finalmente derrotar a capacidade humana de amar. Lembre-se de seus nomes, lembre-se de sua história, e lembre-se que cada vez que você escolhe o amor sobre o medo, você está continuando o trabalho que Elijah Williams começou com uma lâmina esculpida em madeira e um coração esculpido de amor puro, desafiador e inquebrável,